Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje eu quero começar o programa fazendo uma pergunta. Se você já se pegou explodindo por algo pequeno ou sentiu que perdeu a paciência com alguém querido por um motivo que nem parecia tão sério. Se sim, você não está sozinho. Vivemos num tempo em que tudo é imediato. A tecnologia encurtou distâncias, mas também reduziu nossa tolerância à espera, ao erro e até mesmo a outro. A impaciência virou quase um traço coletivo. Estamos sempre correndo, cobrando, exigindo, muitas vezes sem tempo nem paciência para lidar com as coisas mais simples do dia a dia. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga, amiga de todos nós, a Ana Flávia Weiss, para entender por que nós estamos tão impacientes, o que é que está por trás dessa pressa emocional e como nós podemos resgatar um pouco mais de equilíbrio nas nossas relações com os outros e com a gente mesmo. Bom dia, Ana. Bom dia, Ricardo. Prazer te receber. Imagina, sempre um prazer estar aqui. Gostei muito desse tema, acho que é super importante a gente falar sobre isso. Obrigada mais uma vez Ana, pelo o convite. que é que está acontecendo? De fato, Pois é. estamos todos assim, à beira de um ataque de nervos? Todos, Ricardo, inclusive eu, de vez em quando me pego assim. Meu Deus, Ó, se você está gente. assim, aí complicou. Pois é, para você ver, tá todo mundo assim mesmo, né? Ah, Acho que a gente é submetido a tantas coisas e a gente leva uma vida tão rápida e tão corrida que uma hora a gente vai espanar. Então, isso é certeza. Bem-vindo ao clube. mas aí vem uma pergunta, né? As pessoas estão conscientes de que estão dessa forma? Nem sempre, né? Essa é a questão. Nem sempre, assim, que bom quando nós estamos conscientes, que bom quando a gente faz, isso incomoda a gente, isso fica disfuncional, né? Isso é um sinal de que existe mais saúde psicológica, apesar do desconforto que isso gera. Mas é muito ruim quando as pessoas estão fazendo isso o tempo inteiro, então perdendo a paciência com os outros, tratando os outros mal, né? Acelerando as pessoas e acho que isso é o certo. E tá tudo assim, bem, né? Então a gente vê pessoas assim, como se isso fosse o natural, como se não tem nenhum problema nisso. Me fala uma coisa, o que é que está acontecendo? O que é que está por trás desse estresse todo, dessa impaciência, dessa pressa desmedida? Uhum. Você falou aí bem certinho, né? Assim, o acelero da nossa vida, das informações, da tecnologia, né? A gente vai se adaptando, isso é ótimo, nós somos preparados para nos adaptar ao ambiente, mas a gente também se adapta àquilo que não é tão bom e tão legal. Então, nós estamos sendo cada vez mais submetidos a muitos estímulos prazerosos, com uma facilidade de alcance disso. Então, tudo ficou muito rápido e muito fácil para a gente. E a gente vai tendo prazer com isso, vai ficando feliz, vai ficando satisfeito, e quando é o contrário, a gente não consegue lidar. Aí a gente fica impaciente, a gente exige que seja daquele jeito, a gente bate o pé e às vezes a gente perde o controle, né? Existe, de fato, um descompasso, né, entre a velocidade humana e a velocidade do digital. É inegável, Sim, né, Ana? sim. Agora, o problema é que, ao que me parece, as pessoas trouxeram essa velocidade do digital, das informações, dos posts, das notícias, para o dia a dia e para as relações humanas. Não é isso que está acontecendo? Exatamente, né? É como se a gente fosse bombardeado por tudo isso e às vezes a gente não tem um tempo para refletir, como você perguntou. Será que as pessoas estão conscientes, né? Às vezes a gente não está consciente sobre isso e a gente só está vivendo e fazendo, né? Então a gente não tem mesmo capacidade de conseguir competir na mesma velocidade que a tecnologia está indo, mas a gente Claro. está deixando ela inundar a nossa vida sem uma reflexão sobre isso. Não quer dizer que a tecnologia seja ruim, não quer dizer, né, que a exato. rapidez seja ruim, mas tudo precisa de um equilíbrio. Então, o que a gente vê hoje é que as pessoas se sobrecarregam de informações, de estímulos e não se cuidam como precisavam se cuidar para que a gente não tivesse esse desequilíbrio que você disse, né? Agora, o que é que isso está trazendo de prejuízo nas relações humanas?
sérios Ana, o prejuízos. que é que você percebe ali no dia a dia do seu consultório? Uhum. Sérios prejuízos, né, Ricardo? Assim, todos os tipos de prejuízos, mas principalmente falando da impaciência, né? A gente tem prejuízos em relacionamentos íntimos, com aquelas pessoas que a gente mais ama, de realmente perder a cabeça, agredir, né? E hoje a gente tem visto muito agressão física mesmo, violência, né? E você acha que isso tem relação com essa mudança de comportamento? Com certeza tem, É, né? Porque o que a gente fala sobre, muitas vezes, é quando a impaciência passa só do fato de eu ficar irritada com a pessoa, de ficar nervosa, mas eu passo a ter atos que mostram a minha impaciência. Então, eu brigar, eu gritar, eu agredir verbalmente, ou até partir para a agressão fisicamente, isso também tem relação com o quanto eu consigo me controlar, né? Com o quanto eu tenho controle dos meus impulsos. Então, uhum. quando eu imagino que uma coisa deveria ser de um jeito, que as pessoas deveriam se comportar daquele jeito e elas não se comportam, e eu perco a minha paciência para isso, é um sinal de que eu já estou em sofrimento. Uma vez ou outra que isso acontece é normal, faz parte, todos nós, né, vivemos isso. Mas se isso é frequente, se isso traz graves prejuízos, e nós temos visto que tem trazido para as pessoas, né, não só para aqueles que perdem a paciência, mas para aqueles que são, vamos Sim, dizer assim, a vítima, né, ou as pessoas que estão ali nos de fato. relacionamentos, né. Eu acho que os que são mais próximos sofrem mais, porque com eles a gente acaba sendo mais verdadeiro e explodindo mais. Mas tem prejuízos no trabalho, tem prejuízos de todos os tipos, E né. onde é que você percebe que isso está se mostrando mais evidente? Trabalho, casa, relacionamentos de amizade? Dá É. para... Eu acho que em todos os É? lugares, Ricardo, não consigo perceber um lugar onde aconteça mais, né? Mas eu penso que todos os relacionamentos estão sendo afetados por isso, né? Mas um lugar que me preocupa muito é o olhar para as escolas, né? Assim, porque a gente está pensando, quando a gente olha para a escola, a gente pensa em crianças, a gente pensa em prevenção, a gente pensa em estrutura de personalidade que está se formando, e cada vez mais a gente vê, né? Claro que sempre a gente teve problemas de comportamento em escolas, mas o quanto que está grave, o quanto que está cada vez mais sério, os tipos de problemas que a gente tem, né? Por intolerância mesmo, por impaciência, né? Às vezes impaciência no sentido de demora, daquilo não ser do jeito que eu queria, ou da pessoa não responder do jeito que eu queria, mas às vezes a pessoa não ser como eu queria, ou eu achar que aquilo é errado, também não tenho tolerância com o que é diferente, com o que não é do meu jeito, né? Ana, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para conversar sobre os impactos que essa Perfeito. impaciência traz para os relacionamentos. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta e um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames. Diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. O
confiar uma vida inteira na gente. Muito obrado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Ana Flávia Weiss, que é psicóloga, e a nossa conversa é sobre esse estado de impaciência, de intolerância que nós estamos vivenciando na sociedade como um todo. E agora eu quero perguntar para a Ana quais os impactos que isso traz para as relações familiares, para as relações de trabalho e até mesmo para a própria saúde emocional. Então, sérios prejuízos, né, Ricardo? Pensando principalmente, assim, nessas relações mais próximas, né? Aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala deixam marcas, né? E essas marcas doem, e essas marcas são difíceis, às vezes, de serem reparadas. Então, quando é uma vez, né, ainda ok, mas quando isso se repete várias vezes, aquilo pode levar a graves rompimentos familiares, de relacionamentos também entre amigos, né? Eu sempre tenho um cuidado em relação às crianças, os adolescentes, aquilo que a gente fala, marca a vida deles a ponto de poder estruturar, ajudar na estruturação da personalidade deles, e às vezes de uma forma que vai trazer graves prejuízos, né? Então, sempre tem prejuízos, né? A gente precisa pensar o seguinte, somos humanos, a gente sempre vai falhar, de vez em quando a gente vai perder a cabeça, mas se isso está acontecendo com muita frequência, né? Ou se às vezes eu não estou percebendo, mas o outro está reclamando, o outro tem me mostrado isso, então é porque tem alguma questão significativa que precisa ser olhada. E para nós, né, porque a gente também perde a paciência com a gente, ou às vezes a gente também está doente e não está percebendo, né, o impacto é significativo a ponto de poder nos levar a adoecer mesmo, né, então a gente tem estresse, ansiedade, depressão, que são transtornos que podem ser, né, assim, como se fossem startados por isso, né? Como se eles podem começar a acontecer a partir disso. Agora, Ana, a curiosidade, essas alterações, elas têm um viés apenas comportamental ou existe alguma explicação biológica, bioquímica, alguma alteração no cérebro que produz esse estado de impaciência mais frequente? Sim, existem alterações, sim, significativas, mas é a relação de vários fatores, né? Então a gente não pode dizer só que é uma questão emocional, mas também não é só uma questão biológica, é uma série de fatores que se relacionam, sim. Então tem pessoas que têm um temperamento mais propício a explodir, a não lidar bem com as emoções, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade em relação ao controle do comportamento em funções executivas, né? O planejamento, parar, pensar e agir e se controlar,
controlar, né? Que são mais impulsivos, que têm mais essa tendência. Tem pessoas que são mais propensas a buscar mais a gratificação e o prazer e se frustram mais quando elas não recebem isso, justamente pela forma do desenvolvimento do cérebro mesmo, né? Do sistema de recompensa, né? De prazer e gratificação, como eu falei, funções executivas, a questão de regulação de neurotransmissores, né? A gente vive em busca de dopamina, mas tem gente que busca mais. Então, as pessoas que são mais propícias a serem mais buscadores de prazer, eles têm mais dificuldade de se controlar, porque tem uma tendência a não lidar bem com a frustração, não saber esperar o tempo das coisas, né? Então, tudo isso é biológico também, não é só emocional. Então, as pessoas não fazem isso só porque elas decidiram que vão ser assim. Não, tem uma biologia que explica. Existe, dentre as pessoas com esse comportamento, alguma outra possibilidade de alteração mental? Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo? Sim. Isso é comum acontecer? A impaciência pode ser um sinal, uma característica de algum dos transtornos, né? Como se fosse um sintoma. Então, as pessoas que têm mais ansiedade são mais irritadas, são mais impacientes, não conseguem lidar muito bem com a espera, né? As pessoas que têm TDAH também são mais impulsivas, buscam mais o prazer, então têm mais dificuldade de esperar também. Aí a gente pode pensar em transtornos mais graves, até mesmo a depressão, né? Em crianças e adolescentes, às vezes um sinal de depressão é a irritação, é a falta de paciência, é um sinal de depressão, né? E os transtornos mais graves, o transtorno afetivo bipolar, que também a pessoa pode ter uma grave dificuldade de lidar com a espera, com as coisas que não são do jeito dela, enfim, né? Então pode ser um sinal de que alguma coisa mais grave está acontecendo e a gente não está vendo. Quando a gente pesquisa sobre esse tema, a gente depara com uma expressão chamada pressa emocional. Dá para você explicar isso para a gente? O que é essa pressa emocional? É justamente essa dificuldade de lidar com as emoções e de lidar com o tempo das coisas, né? O tempo de uma emoção que eu tenho que tolerar, que eu tenho que viver, tenho que enfrentar e aceitar as coisas como elas são. Porque como nós somos bombardeados de prazer o tempo inteiro de uma forma muito fácil, a gente acaba acreditando que a gente vai viver só no prazer, né? E quando a gente tem que tolerar um desconforto, então, quando uma coisa ruim acontece na minha vida, eu quero arrancar aquilo, que aquilo passe logo, quero que aquilo acabe. Então, eu tenho essa pressa de não viver isso, né? Ou quando uma coisa não sai do jeito que eu queria, eu quero dar um jeito para consertar e para fazer ela ser daquele jeito que eu queria. Então, é isso que a gente tem chamado de pressa emocional, a dificuldade de lidar com o tempo das coisas, né? E também aceitar as coisas como elas são. Como se a gente batesse o pé para que tudo fosse do nosso jeito. E rápido, porque não pode demorar. Não pode demorar nada, né? Não pode demorar. E aí vem a pergunta, né? Dá para treinar a paciência? Dá para a gente buscar uma adaptação, melhorar essa tolerância às variações do dia a dia? Sobre isso que a gente vai falar após o intervalo, tá bom? Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a psicóloga Ana Flávia Weiss, que veio aqui para explicar para a gente o que é que está acontecendo, que quase todo mundo está à beira de um ataque de nervos. A impaciência tomou conta das pessoas, dos relacionamentos, e é sobre isso que nós estamos conversando. E aí vem a pergunta, dá para treinar essa paciência? Ainda bem que dá, né? Que bom. Da mesma forma que a gente falou, que às vezes as pessoas que têm mais impaciência, é porque isso pode ser uma questão biológica também do temperamento, as pessoas que são mais pacientes também são pessoas que têm um temperamento que propicia isso, né? Mas não significa que as pessoas não podem treinar a sua paciência. E hoje a gente tem vários recursos e que são fáceis e são acessíveis para a gente treinar isso, né? O que a gente mais ouve falar é mindfulness, atenção plena. A gente hoje ouve muito falar sobre isso, né? Que é justamente o fato da gente trazer a nossa mente para o momento presente. Atividade física ajuda? Com certeza. Atividade física, meditação, respiração, qualquer forma de relaxamento, tudo isso ajuda, né? Ricardo, uma coisa super importante, dormir bem. Né? Dormir bem é uma coisa que uma noite mal dormida leva a uma irritabilidade no maior. outro dia, Legal.
a gente está irritado, a gente está nervoso, né? Então, assim, existem várias formas simples da gente treinar a nossa paciência, e uma coisa importante a gente pensar que a gente precisa se colocar em situações de desconforto e aprender a tolerar o desconforto. Essa é uma outra habilidade que a gente precisa treinar. As crianças ainda bem estão aprendendo isso hoje na escola, né? Eu espero, nas aulas de inteligência emocional. Mas a gente precisa aprender a desenvolver isso também, né? Que é justamente o contrário disso tudo que a gente está falando. Sim. Que a gente está submetido ao prazer o tempo inteiro, que a gente só quer ficar no que é prazeroso, no que não é, a gente já pula aquela página, vai para outra, né? A gente precisa se colocar no desconforto. Então, se colocar no desconforto é ficar longe de telas, é ficar num momento que, às vezes, para a gente é tedioso, do não fazer nada, do não aproveitar o momento para fazer uma coisa útil, né? Mas de descansar, de relaxar. Então, são cuidados que a nossa saúde emocional precisa e que a gente negligencia. É por isso que esse desequilíbrio está acontecendo. Então, imagina, a gente se sobrecarrega de estímulos, de informações, a gente vive buscando prazer e a gente não dá um tempinho necessário para a nossa mente descansar, né? É possível, veja bem, a gente vai ficando tão impaciente, que passa a ser impaciente consigo mesmo. Sim. É possível que isso Com aconteça? certeza é. E tem pessoas que são impacientes só com elas mesmas. Com os outros, elas até são gentis, são cuidadosas, mas com elas são muito E impacientes, como é que é esse né? processo? Esse processo geralmente é ligado principalmente à autocrítica, à São as exigência. pessoas muito exigentes consigo mesmas. Exatamente. Que também tem essa idealização, né, de que elas já deveriam ter feito, elas já deveriam ter superado tal coisa, elas já deveriam estar em outro nível de vida. Então, se colocam muita exigência, né? Quanto maior o nível de exigência, maior a dificuldade de aceitar as coisas que são boas, mas que talvez não estejam naquele nível que a pessoa gostaria. Então, isso gera impaciência, isso gera intolerância. E aí as falas são justamente essas, sabe, Ricardo? Assim, ó, eu já devia estar num nível melhor, eu já devia ter feito isso antes. Como as pessoas têm falado isso hoje? Né? Assim, puxa, eu já devia ter feito isso antigamente. Ana, tem um monte de gente ouvindo o programa, assistindo o programa agora. Que sugestões você pode dar a essas pessoas de mudanças no dia a dia, né, no comportamento, que podem ajudar a enxergar de uma outra forma as relações humanas e até mesmo o seu próprio comportamento em relação às outras pessoas? Em primeiro lugar, E em eu relação à acredito... vida, né? Sim, a tudo, né? Mas eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa se abrir para ter consciência. Eu preciso prestar atenção e entrar em contato com isso. Não é fingir que eu não estou vendo e seguir em Nessa hora um diante, profissional né? ajuda, Sim, psicólogo, com certeza. psicóloga, Essa ajuda é enfim. sempre bem-vinda. Fica mais fácil, né? Do que eu Claro. fazer isso sozinha, né? Mas se abrir para ter essa consciência e entender que todos nós falhamos, erramos, que nós não vamos conseguir fazer as coisas tão rápidas e tão perfeitas, o outro também não, né? Então, aí, uma coisa que eu gosto muito é de pensar realmente em desenvolver habilidades, né? Busque primeiro cuidar da sua saúde emocional, que é o que a gente fala que é o básico, mas que a gente não faz, né? Que é dormir, fazer exercícios físicos, se alimentar bem, né? A gente tem que pensar que esse desequilíbrio precisa acabar. A gente só está recebendo e a gente não está se cuidando para poder reagir a isso. Por isso que a gente está adoecendo, né? Então, esses cuidados básicos que a gente sempre soube, né? Praticar meditação, mindfulness, respiração e Momentos de desenvolver... lazer, né? Exatamente. E desenvolver tolerância à frustração. Essa é uma habilidade que a gente precisa começar a praticar. Então, ficar no que é chato, tolerar um pouquinho o desconforto e ampliando essa nossa capacidade de lidar com aquilo que não é do jeito que a gente queria, porque a vida, muitas vezes, não vai ter todos os cenários que a gente queria. Então, a gente vai ter que aprender a lidar, né? Lidar e superar, né? Porque esse Sim. talvez seja um dos grandes mistérios da vida, né? Um dos Se grandes fortalecer para isso, segredos. É você né? saber lidar com as adversidades, né? Com aquilo que não te agrada naquele momento, Sim, resiliência, né? não é? Saber lidar com as adversidades, encontrar essa força para ir superando as coisas, é justamente resiliência, e isso pode ser treinado e desenvolvido. Então, que bom, né? A gente tem que buscar cultivar essas coisas que parecem simples, que parecem conversinha de psicóloga. Não, mas não é. Até porque se você for dar
murro toda hora, uma hora você Pois acha a ponta de uma faca, não é assim? É, sim. E, Eu acho Ricardo, que é só para importante. finalizar, assim, uma coisa que eu acho muito importante é a compaixão, né? Então, tanto a compaixão com o outro, né? O estudo da compaixão, a prática da compaixão, mas a autocompaixão também, que é eu me olhar com olhos de bondade, eu ser flexível com os meus erros, eu aprender a confiar nos meus compromissos comigo mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Legal. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Sempre Imagina. sensacional te receber aqui. Eu que agradeço bom? muito obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record e passem a exercitar a paciência, um olhar mais tênue, mais leve para tudo que acontece no seu dia a dia. Um grande abraço, grande dia a todos.